A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a visão de Daniel sobre o carneiro e o bode. O que ele representa para nós? O que Daniel quis dizer naquela época, né? São as profecias de Daniel. Começa assim: os atuais leitores da Bíblia reagem a diversas maneiras às passagens proféticas da Escritura. Alguns as acham fascinantes e reveladoras, outros as consideram confusas e enigmáticas. Alguns acreditam que elas constituem um claro guia de acontecimentos futuros. Outros leitores ainda acreditam que elas são escritos cujo significado geralmente se mantém secreto e misterioso. Para poucos, entretanto, a questão é que as diferenças fazem estas passagens proféticas, as diferenças de pensamentos, não? Ao refletir acerca de uma resposta apropriada à profecia bíblica, é preciso que se tenha em mente o fato de que os profetas se preocupavam muito mais com a revelação do que com a precisão das profecias. Quer dizer, os profetas se preocupavam muito em escrever aquilo que Deus falava, para que depois, mais para frente, nós pudéssemos interpretar as Escrituras de acordo com o seu tempo. Isto é, sem levar em consideração se uma profecia diz respeito do futuro ou não. Ela se faz importante por revelar algo que o Senhor quer que o seu povo saiba. Então, por essas razões é dito que as profecias dizem respeito não apenas a predições do futuro, mas à própria palavra de Deus. Daniel, em suas profecias, diz sobre os reinos após o rei Ciro ter conquistado a Babilônia e pode se estender até as revelações apocalípticas reveladas no decorrer das Escrituras por vários profetas e escritores bíblicos. Lá no livro de Daniel, capítulo 1, começando por aí, Daniel, capítulo 1, nós vamos falar, o que aconteceu com o bode, revelar o que foi dito sobre o bode e o carneiro. Daniel 8:1. No ano terceiro de Belzazar, do rei da Babilônia, apareceu-me uma visão a mim, a Daniel, depois da queda que se apareceu no princípio. Escreve Daniel ao terceiro ano do reinado do neto de Nabucodonosor, por volta de 536 a.C., quando caiu o reino da família, o reinado da família de Nabucodonosor. Esse Belzazar foi o neto de Nabucodonosor e foi o último rei da dinastia de Nabucodonosor. Daniel 8:2. E vi a visão acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, nas províncias de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Então, essa cidade de Suzã ficava a cerca de 230 milhas a leste da Babilônia. Ulai era um canal artificial localizado a poucas milhas de distância de Suzã. Então, ele estava ali e Deus revelou para ele esta visão. Daniel 8:3. Levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subia por último. Daniel 8:4. Vi que o carneiro dava amarradas, chifradas, para o ocidente e para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele. Não havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então aqui o carneiro representa o Império Medo-Persa. As duas pontas simbolizam os povos da Média e da Pérsia. Ciro e seus sucessores conquistaram o Ocidente, o qual incluiu a Babilônia, a Síria e a Ásia Menor, o Norte, e o que incluiu a Armênia e a região do Mar Cáspio, e o meio-dia, o que incluía o Egito e a Etiópia. Então, a revelação estava falando do rei Ciro, da conquista do rei Ciro sobre o Império Babilônico. O Império Medo-Persa governou, de 536, o final do Império da família de Nabucodonosor, até 331 a.C. Ciro venceu a Babilônia
e decretou a volta dos judeus, os quais se organizaram novamente como nação. Fora os reis, né? Até chegar os gregos, né? Então eles foram vários reis até chegar os gregos. Esdras 1:1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, né, Ciro foi o rei da Pérsia entre 559 a 530 a.C., foi quando ainda Daniel estava vivo. Esdras 1:2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, para edificar o templo de Deus que foi destruído por Nabucodonosor. Então veja que o rei Ciro, né, libertou o seu povo para que eles reconstruíssem novamente o templo daquela época, né, o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor, saqueado e destruído, né? E o rei ainda deu muitos utensílios da sua posse, né? Mesmo ele devolvendo os utensílios que foi tirado por Nabucodonosor, o rei Ciro também ainda ajudou muito os judeus, né, com ouro, prata, para que eles pudessem reconstruir novamente o templo. Daniel 8:5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos, né, chifres. O bode representa a Grécia. A ponta notável simboliza Alexandre o Grande, que liderou o seu ataque contra a Pérsia em 334 a.C. até 332 a.C., quando em 331 já tinha conquistado toda aquela região. Então veja que ali eram vários reis. Ciro foi o primeiro, depois teve muitos reis ainda depois do rei Ciro, né? Teve aqui na época da conquista, né, diz assim: ataque contra a Pérsia em 334 a.C. até 332 a.C., ele já tinha subjugado o Império Persa. Sem tocar no chão representa a conquista de Alexandre, foi tão rápida que se deu a impressão de que ele voou pela terra, né? Isso aconteceu quando era o reinado do rei Dario IV. Era rei então da Pérsia, tá? Não era mais o rei Ciro e nem Dario o primeiro, né, que estava junto ali com Daniel. Chamado também de Cocomano. Então esse era o nome que a ciência denota ele, né, de Cocomano. Reinou de 335 a 331 a.C., quando Alexandre o venceu na batalha de Arbela, na Assíria, em 331 a.C., quando caiu o Império Persa. Então o Império Persa caiu em 331 a.C. Daniel 8:6. Dirigiu-se o carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Daniel 8:7. E vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra e pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Então foi o fim do Império Babilônico, né? Quando Daniel foi levado jovem, cativo da Babilônia, e viram desde a dinastia de Nabucodonosor e do reinado de Dario, de Medo-Persa Sírio. Então, essas duas pontas seriam esses dois impérios que já tinham caído, o babilônico e o Medo-Persa. E teve uma vida ele que prosperou, mas não se tem menção de quando ele morreu e nem como se deu a sua morte, de Daniel, né? Teve uma vida longa, mas não se sabe de quando que ele morreu e nem aonde ele está o seu corpo. Os persas eram muito mais numerosos que os gregos, porém as duas batalhas decisivas
o Império Medo-Persa foi quem sofreu o colapso e foi vencido. Então veja que ali Daniel já estava falando dos dois grandes impérios que caíram, né? Aí chegou o Império Grego. Daniel 8:8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos dos céus. Então veja bem que o Império Grego foi de 331 a.C. até 146 a.C. Alexandre o Grande foi tolerante e benevolente para com os judeus. Quer dizer, ele deixou os judeus fazerem as suas doutrinas, né? Sem interferir. A grande ponta quebrada representa Alexandre o Grande, que morreu no auge da sua carreira, antes mesmo de completar 33 anos de idade. E os 4 também notáveis representam os 4 de seus generais que dividiram o Império Macedônico. Então o primeiro foi Antígono, governou o território que ia do norte da Síria à Ásia Central. Cassandro governou a Macedônia. Ptolomeu governou o Egito e o sul da Síria, mais a Palestina. E Lisímaco, a Trácia. Então veja que aí foram os 4 generais, né, que está falando aqui, os 4 notáveis. Alexandre já tinha morrido, então o império foi dividido por os 4 generais, 2 gregos e 2 da Síria. Daniel 8:9. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, o qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente e para a terra formosa. A ponta muito pequena aqui se refere a Antíoco Epifânio, o 8º rei da dinastia síria, que reinou em 175 a 164 a.C., e essa profecia é para Antíoco quando se tornou rei. Então esse Antíoco, né, em 168 a.C., esse Antíoco Epifânio sacrificou uma porca sobre o altar de Jerusalém e entrou no Santo dos Santos e ordenou que o templo dos judeus seja dedicado a Zeus, o principal deus da mitologia grega. Proíbe o sacrifício de animais, os cultos judaicos, a circuncisão e a leitura das Escrituras. Então veja bem, foi uma afronta aqui para os judeus, porque os judeus consideram o porco como um animal impuro. E ele sacrificou lá no altar, onde se sacrificavam os animais limpos, né, para remissão dos pecados. E no Santo dos Santíssimos, onde ficava a arca do concerto, ele pôs o quê? Uma imagem do deus Zeus lá dentro, né? E aí houve o quê? Uma grande revolta entre o povo judeu. Mas continuando Daniel aqui. Então esse ponta pequena, né? E ele também conquistou, além dele conquistar tudo isso, ele também conquistou o Egito, né? Porque ele era rei do Egito também. Então o meio-dia representa novamente o Egito. Mas continuando aqui, na profecia de Daniel. Daniel 8:10. E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas deitou por terra e os pisou. Daniel 8:11. E se engrandeceu até o príncipe dos exércitos, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então aqui representa a conquista de Antíoco sobre a cultura e as crenças dos judeus, onde ele ergueu uma estátua de Zeus sobre o altar de bronze, representando a luta, né, de Lúcifer contra Deus. Então esse Antíoco, ele representava Lúcifer, né, o diabo, porque ele invadiu o templo de Deus e profanou o templo de Deus, né? E veja que naquela época, né, começou a helenização, quer dizer, a cultura grega passou a ser passada para os judeus, que eles tinham que adorar as coisas dos deuses gregos, né? E a cultura também. E a língua grega passou a ser a língua oficial de toda aquela região, inclusive o Novo Testamento, tirando o livro de Mateus, que foi escrito em aramaico, o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Então isso é a helenização. Mas continuando aqui em Daniel 8:14, e ele me disse, até
2.300 tardes e manhãs, e o santuário será profanado. A descrição de 2.300 dias refere-se ao tempo entre a profanação do templo por Antíoco e a purificação dele, realizada pelos Macabeus. Representa mais ou menos 6 anos, né, da profanação do templo por Ptolomeu Epifânio até a derrota pelos Macabeus, que restabeleceu novamente o templo de Deus. Então aqui Matatias Macabeu foi chamado para sacrificar uma porca lá no templo, né? Ele era dos sacerdotes, era da família dos Macabeus, que significa martelo, e ele era para sacrificar um animal. Ele não aceitou. Aí um outro aceitou, ele foi lá e matou, né? Aquele judeu queria sacrificar uma porca lá no templo. Aí começou a revolta dos Macabeus. E os Macabeus começaram, então, a reinar naquela época, né, desde 164 a.C. até mais ou menos 36 a.C., quando foi invadido por Roma, e Roma passou, então, a liderar novamente o povo judeu. Então você vê que essas representações, né, até aqui, representa nessa do carneiro e do bode, representa o reino babilônico que caiu, o reino medo-persa que caiu pelos gregos, representa Alexandre o Grande que morreu e foi dividido o reino dele por 4 generais, e representa também um dos generais, que é o Antíoco, né? Esse Epifânio, esse é o que fez um grande estrago na cultura dos judeus, proibindo que se fizesse qualquer ato religioso judaico, e sim somente adorar a Zeus, né? Que era o rei, que era o deus dos gregos, o deus principal dos gregos. Então veja que essa representação de Daniel representa, né, uma previsão até futurista por aquela época, porque Daniel morreu no primeiro reino do rei Ciro, né? E daí teve muitos outros reinos, muitos outros reis, né, dos medo-persas. Depois ainda veio os gregos, e ainda veio a divisão, né, do reino dos gregos em 4, até que foi restabelecido pelos Macabeus a cultura, né, dos judeus novamente. Amém? Essa era a versão de Daniel, né, a profecia de Daniel, representando aí esses animais. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça aí de pôr o joinha, né? Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, e também inscreva-se, você que não é inscrito. E se quiser ver todas as outras profecias, né, entre neste canal mesmo, no playlist, e veja lá todas as séries, né, inclusive essa de Daniel, as profecias de Daniel, né, que vão ter mais ainda, que ainda não terminei, que são muitas coisas que Daniel profetizou, mas Deus sabe todas as coisas, porque Ele revela aquilo que os fatos que vão acontecer ainda. Como aqui a Daniel foi revelado até a época dos Macabeus, então agora as outras versões de Daniel vão até o arrebatamento e até o juízo final. Tudo isso nós vamos demonstrar dentro da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.